Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje a deputada federal do PR do Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho. Boa noite, deputada. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os telespectadores aqui do Jogo do Poder. Para entrevistá-la, eu convidei também a jornalista Cláudia Cataldi, colunista do jornal O Fluminense. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado, e a você que nos acompanha de casa. Ok, vamos agora diretamente a Brasília, as principais notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Fragilizado pela operação da Polícia Federal, na terça-feira, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, viu o Conselho de Ética decidir que ele vai ser investigado por quebra de decoro parlamentar. O advogado de defesa tentou convencer os deputados de que ainda não existem provas contra o cliente e que não cabe ao Conselho, mas sim ao Supremo, investigar as denúncias. O relatório foi votado depois de 7 adiamentos provocados por manobras de aliados de Cunha. A vitória da oposição foi apertada, 11 votos a 9. O relator do orçamento, Ricardo Barros, manteve o corte de 10 bilhões de reais no programa Bolsa Família e teve de remanejar recursos para tapar o buraco de mais de 30 bilhões de reais nas contas públicas. Para suprir o rombo, o relator prevê cortes também no Judiciário, Legislativo, Ministério Público, no Auxílio Moradia e Auxílio Reclusão, pago aos familiares dos presos que contribuíam com o INSS antes da condenação. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, donos do Banco Chaim, ex-tesoureiro do PT e outras 6 pessoas por envolvimento na Lava Jato. Todos estariam envolvidos na contratação desnecessária de sondas para perfuração pela Petrobras, além de Caixa 2. As investigações têm como alvo irregularidades em um contrato do Grupo Chaim com a Petrobras. O Ministério Público descobriu que Salim Chaim tentou ser operador de um navio sonda da Petrobras sem ter qualificação técnica para isso e em situação financeira ruim. O reforço de caixa veio de empréstimos negociados com o ex-tesoureiro do PT. Vacari Neto propôs o contrato em troca da quitação do empréstimo. O amigo do ex-presidente Lula também teria feito parte do esquema. Pela primeira vez, o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios será um dos critérios para a divisão de vagas do FIES. Também será levada em conta a quantidade de alunos que fizeram a prova do Enem na região na hora de fazer a divisão de vagas. Outro critério que será observado é a demanda por ensino superior. Os cursos com avaliação 4 e 5 e áreas ligadas à engenharia, saúde e pedagogia terão prioridade. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias, na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder com a deputada Clarissa Garotinho. Deputada, não há como fugir da pergunta. Como a senhora viu a decisão do deputado Eduardo Cunha de acolher o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff? Olha, Ricardo, eu acho que independente do mérito, do conteúdo, né, que tem ali naquele pedido de impeachment, que foi elaborado por um antigo fundador do PT, o jurista Hélio Bicudo, junto com outras pessoas da oposição, né? Independente do que está ali, eu acho que a população brasileira se sente extremamente decepcionada quando o pedido é acolhido por um presidente da Câmara dos Deputados que hoje já não tem mais nenhuma legitimidade para acolher esse processo. Isso porque ele é investigado hoje nas operações da Lava Jato, com denúncias graves, comprovadas, com contas não declaradas no exterior já amplamente comprovadas. Então, eu acho que existe hoje uma mistura de sentimentos entre uma grande maioria do povo brasileiro que esperava pelo acolhimento do processo do impeachment, mas que não esperava que ele viesse dessa maneira. É como se todo o processo já iniciasse maculado.
A senhora acha que isso, de alguma maneira, pode beneficiar a presidente Dilma? Ou seja, o fato de quem deu partida ao processo de impeachment ter perdido a legitimidade, isso, de alguma maneira, digamos, enfraquece a proposta? Agora virou ali uma disputa, né, entre a presidente Dilma e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Tanto que quando ele acolheu o pedido de impeachment, imediatamente a resposta dela foi dizer: eu não ocultei bens, eu não declarei que não tinha contas que existiam no exterior, Isso. eu não fui acusada de coação de instituições nem de pessoas. Ela claramente respondeu a todas as acusações que hoje sofre o presidente da Câmara dos Deputados. E é como se nós, o povo brasileiro, tivéssemos que escolher um lado entre a presidente Dilma e o Eduardo Cunha. Então, na verdade, aqueles que queriam analisar o processo de impeachment hoje se veem numa situação extremamente delicada. E o presidente da Câmara fez isso de maneira muito oportunista, porque ele buscava ali um acordo com o Planalto, buscando os votos do PT para salvá-lo do processo que hoje ele responde no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Não teve esses votos e imediatamente, então, acolheu o processo de impeachment. Então, o processo de impeachment que ele já inicia por uma revanche, por uma vingança pessoal, eu acho que não era dessa maneira Teria ficado muito claro, a população brasileira que esperava. foi, digamos, um sentimento de revanche, porque esse processo de impeachment, essa solicitação se encontra na Câmara protocolada desde 17 de fevereiro, ou seja, ele acolheu só agora, horas depois, a decisão do PT de votar contra ele no Conselho de Ética. Isso tornou muito flagrante, digamos, a motivação pessoal da decisão de Eduardo Cunha. Não há a menor dúvida. Cláudia? Obrigada, Ricardo. Clarissa, em certa medida, tudo isso começou a partir de uma sessão onde todos falaram e depois você foi a última a se inscrever e fez umas perguntas para ele, das quais ele disse que não e depois comprovou-se que sim, não é verdade? Você está se referindo à audiência que teve na CPI da Petrobras, né, onde eu tive a oportunidade ali de fazer um questionamento ao presidente da Câmara e questionei, falei: o senhor possui contas no exterior em seu nome ou em offshores? E ele respondeu que não. Então, quando o Ministério Público da Suíça e a Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil apresentaram os documentos de que ele efetivamente possuía essas contas não declaradas no exterior, o PSOL, né, e a Rede, esses dois partidos, junto com outros parlamentares, entre os quais eu também, assinamos um documento e protocolamos pedindo a abertura de um processo contra ele no Conselho de Ética, justamente porque ele mentiu na CPI da Petrobras e isso caracteriza quebra de decoro parlamentar. O processo contra ele, na verdade, foi deflagrado baseado nesse princípio de que ele mentiu na CPI da Petrobras. A senhora acha que, a partir dessa constatação, desse fato, a permanência de Eduardo Cunha inibe o funcionamento da Câmara de maneira plena, seja do ponto de vista da atividade de produção legislativa, também do ponto de vista político, ou seja, a Câmara tendo um presidente com uma acusação dessa gravidade se enfraquece, se fragiliza, na sua opinião, ou não? Eu não tenho a menor dúvida. É insustentável que ele permaneça na presidência da Câmara por vários motivos. Primeiro, porque isso expõe todo o parlamento brasileiro, porque a figura do presidente da Câmara representa toda a Câmara dos Deputados. Segundo, porque nós tivemos aí casos recentes, como o do ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante, que por uma situação bem menor do que a do Eduardo Cunha, por uma acusação de um mensalinho de R$10 mil, foi praticamente obrigado a renunciar à presidência da Câmara. E hoje nós temos fatos muito mais graves, né? Ele sendo acusado de intermediar contratações de navios sondas da Petrobras, com mais de 30 milhões descoberto em contas no exterior, pagando inclusive despesas pessoais. O fato é muito maior e muito mais grave e ele insiste em permanecer na Câmara. E terceiro, e muito importante, é porque ele interfere, inclusive nas investigações. Ele marca sessões extraordinárias no horário que o Conselho de Ética se reúne para analisar o processo dele. E a partir do momento que você abre uma sessão extraordinária, você tem que interromper as reuniões do Conselho de Ética. Ele utiliza a presidência da Câmara para perseguir os seus opositores políticos, como fez com diversos outros deputados e fez comigo também. Hoje eu presido uma comissão importante na Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Viação e Transportes. E
E no mesmo dia que eu fiz um discurso na Câmara, exigindo a renúncia dele da presidência da Câmara, ele protocolou a abertura de uma comissão especial, retirando da minha comissão a relatoria de 54 projetos. Então, essa é a maneira do Eduardo Cunha de agir. É uma pessoa extremamente vingativa, é uma pessoa que é temida por muitos deputados pelo seu estilo próprio de perseguir aqueles que não se dobram às suas vontades. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje com a deputada Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, contando com a participação da jornalista Cláudia Cataldi. Deputada, houve ou não houve negociação entre o Planalto e o deputado Eduardo Cunha? Um dia após a decisão de Eduardo Cunha abrir o impeachment, Planalto e presidência da Câmara duelaram. Eduardo Cunha disse que a presidência mentiu, porque, na verdade, havia uma negociação em curso, de iniciativa, inclusive, do Palácio do Planalto, e o ministro Jacques Wagner, em nome do governo, disse que não, quem mentiu é Eduardo Cunha, porque não havia nenhuma negociação para preservá-lo na presidência da Câmara, por conta de uma decisão contra o acolhimento do impeachment. Na sua avaliação, houve ou não houve barganha nesse sentido? Olha, eu acredito que até por iniciativa própria, né, alguns interlocutores do governo ou até mesmo do PT possam ter sim procurado o presidente da Câmara para tentar algum tipo de acordo, temendo justamente que ele acolhesse o processo de impeachment. Não duvido que isso tenha acontecido. Por outro lado, também, antes mesmo de acontecer qualquer votação no Conselho de Ética, alguma voz lúcida dentro do PT também disse, olha, não vamos fazer nenhum tipo de acordo com o Eduardo Cunha, até porque que garantia qualquer pessoa teria ao fazer algum tipo de acordo com ele? Para ele permanecer na presidência da Câmara e ficar mais um ano chantageando o governo, né, colocando a faca no pescoço, dizendo, olha, se não fizer isso dessa vez, eu vou abrir o impeachment. Agora, se não me der aquele cargo, eu vou abrir o impeachment. De certa maneira, né, por mais que seja traumático o processo de impeachment para o governo, solucionar essa questão de uma vez por todas, se o governo conseguir passar dessa, a avaliação do governo é que ele vai conseguir ter mais governabilidade, porque vai parar de ser chantageado a todo momento, mas também corre o risco de não passar dessa. Deputada, o impeachment passa ou não passa? Na avaliação feita por líderes dos partidos do Congresso, a presidente Dilma teria 258 votos, mais ou menos, ou seja, teria sobra de quase 80 votos, ela precisaria de 171 votos para garantir a sua permanência. Qual é a sua avaliação? Qual é o ânimo? A senhora que frequenta a Câmara, está lá no dia a dia, na verdade, qual é o sentimento dos seus colegas em relação ao tema? Eu acho que é difícil fazer essa avaliação hoje. Se o pedido de impeachment tivesse sido acolhido há 2, 3 meses atrás, eu poderia dizer com tranquilidade que a presidente Dilma teria muita dificuldade de superar esse pedido de impeachment. Hoje o quadro mudou por quê? O quadro mudou porque ela fez uma recomposição no governo, ela fez uma reforma ministerial, o presidente Eduardo Cunha, diante de todas as denúncias, também se enfraqueceu, perdeu muita força, e ele controlava um grupo muito grande de deputados, então ele perdeu essa força. E hoje a base do governo ela conseguiu se recompor de alguma maneira. Então ela precisa, para se salvar, de 171 votos dos 513 deputados. Eu não acredito muito nesses levantamentos que são feitos através de líderes partidários, porque o voto não é de liderança, o voto é pessoal, o voto é de cada um dos parlamentares. Então, uma pesquisa feita assim, individualmente com os líderes não vai dar para garantir que toda uma bancada vote a favor ou contra. Há que se levar em consideração também que o PMDB, né, do partido do vice-presidente Michel Temer... Você acha que o PMDB vai ser o fiel da balança nesse caso? Olha, eu não sei fazer essa avaliação, mas o líder do PMDB fala que praticamente estaria meio a meio, metade contra, metade a favor. É difícil imaginar que o vice-presidente da República, se tiver interesse de assumir o país, não consiga unificar o seu partido. Será que o PMDB abriria a mão dessa oportunidade de governar o país? Difícil. Por outro lado, a gente ainda precisa saber se esse processo ele vai continuar durante o recesso parlamentar, se vai haver uma autoconvocação, né? O Congresso
vai permanecer funcionando durante janeiro, que é o período de recesso parlamentar, ou se essa decisão vai ficar para a partir de fevereiro do ano que vem. Aí foi curioso, porque no dia do acolhimento do impeachment, inicialmente o governo era contra, que não houvesse recesso, ou seja, queria que houvesse recesso na suposição de que o tempo poderia abaixar a poeira, e a oposição dizia que não, que queria que o processo de impeachment começasse no dia seguinte. Agora as posições estão trocadas. O governo quer rapidez e a oposição diz que não. É preciso que haja mobilização das ruas, é preciso que haja o recesso, porque em fevereiro poderemos ter um quadro ainda pior na economia e isso daria combustível ao processo de impeachment na Câmara. A senhora, a sua opinião, qual é? A senhora acha que o processo deva começar agora ou deva começar apenas após o recesso? Olha, eu acho que para o governo, se a votação acontecesse o quanto antes, seria melhor. Essa avaliação que o governo faz de maneira correta. Por vários motivos. Primeiro, porque hoje não deu tempo da base ainda se desfazer, né? Você tem muita gente comprometida hoje com o governo. Segundo, porque a previsão realmente da economia é piorar muito ano que vem, né? E isso tem um impacto muito grande sobre as decisões, sobre o sentimento das pessoas. Muita gente quer o impeachment, independente se existe fato ou não contra a presidente. Está claro que existem fatos contra o Partido dos Trabalhadores, contra diversos membros do governo, mas o fato contra a presidente da República, né, esse fato concreto, as pessoas estão fazendo um julgamento muito mais político, muito mais de sentimento do que da existência, não estou dizendo que tenha ou não tenha, estou dizendo a senhora acha que do existe fato ou não, claro, fato concreto. Eu não sou membro dessa comissão que vai fazer essa avaliação. A gente precisa ler ainda o relatório final que virá, né, para justificar se as pedaladas, né, fiscais elas são suficientes ou não para um pedido de impeachment. Mas o fato é que o julgamento da população será um julgamento muito mais político. As pessoas, primeiro, olham para a Operação Lava Jato, têm um sentimento de indignação correta, tão grande, e a sensação de impunidade no país é tão grande que eles precisam dizer o seguinte: olha, alguém tem que ser punido, alguma coisa tem que acontecer para que a gente, pelo menos, acredite que alguma coisa vai mudar. E esse sentimento, ele se traduz principalmente na figura da presidente da República. É como se as pessoas dissessem o seguinte: olha, se a gente trocar de presidente, os problemas vão acabar. E não é assim, na prática não é assim, não funciona assim. Na prática não é bem assim, né? Existe ali uma chapa que foi eleita, se ela sair, quem assume é o vice. Essa chapa também está sendo questionada no Tribunal Superior Eleitoral, né? Tem diversas figuras ali do parlamento, do próprio governo também, enroladas, envolvidas com todo esse esquema, pelo menos 10% da Câmara, né? É o número que hoje está levantado aí pela Procuradoria-Geral da República, envolvido diretamente na Lava Jato, mas você tem, além desse sentimento de impunidade, você tem a economia muito mal. O poder de compra do trabalhador extremamente reduzido. O desemprego aumentando. Imagina aqui no Rio de Janeiro o que vai acontecer, as obras das Olimpíadas daqui a pouco acabando. O índice de desemprego hoje no Rio está um dos maiores do país e vai aumentar. Então, todo esse sentimento de que a vida está ruim, de que a economia não anda, eu não consigo mais ter poder de compra e eu não consigo um emprego e está tudo muito ruim, vamos tirar a presidente da República. Então, esse julgamento ele vai ser um julgamento muito mais político. E quanto mais tempo esse julgamento demorar, com certeza será muito pior para a presidente da República, porque a economia tende a piorar e mais. O período de recesso é um período também de uma certa desmobilização. Agora, você lembra, por exemplo, na época do impeachment do Collor, as universidades se organizavam, saíam aqueles grupos de estudantes das escolas, das universidades, todos unidos, iam para as ruas, abandonavam as salas de aula e iam pedir o impeachment. Isso, se acontece no recesso, por exemplo, dificulta essa mobilização estudantil, essa mobilização... Mas por mais, eu acho que o impeachment de Collor em relação ao impeachment da presidente Dilma há uma diferença, porque eu acho que, por mais que ela esteja fragilizada, o governo não esteja indo bem, não está indo bem, ela tem uma capacidade de mobilização no Congresso bem maior do que a que Collor tinha à época. Collor perdeu, digamos, totalmente a capacidade de se relacionar com o Congresso, rompeu com todos os partidos, o que não acontece ainda com a presidente Dilma. Eu acho que ela ainda tem uma interlocução razoável no Congresso, o que dá a ela essa tranquilidade que é, de certa maneira, confirmada por essa previsão, ainda que discutível, de que ela teria 250 votos ou 260 votos. Eu não discordo dessa sua avaliação, eu só acho que o resultado ele vai ser muito também resultado daquilo que vai acontecer nas ruas.
Por isso eu falei dessa coisa da capacidade da sociedade se mobilizar. Porque um voto como esse, seja a favor do impeachment ou seja contra o impeachment, isso é um marco na carreira política de todos os parlamentares que estão lá. E, com certeza, a pressão das ruas, a pressão da sociedade será capaz de influenciar o voto de muita gente. E eu vou deixar uma pergunta. A senhora já decidiu se vota contra ou a favor do impeachment? A senhora responde depois do nosso intervalo. Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, com a deputada Clarissa Garotinho, do PR, contando com a presença da jornalista Cláudia Cataldi, do jornal O Fluminense. Eu deixei no ar uma pergunta no bloco anterior. E a senhora, deputada, decidiu como vai votar? Vota a favor ou contra o impeachment? Essa é a pergunta mais difícil de responder nesse programa e nós, parlamentares, estamos sendo questionados isso todos os dias, mas eu não decidi ainda. Eu acho que essa é uma decisão difícil, é uma avaliação importante que tem que ser feita, tem que levar em consideração diversos fatos da nossa democracia recente. Então, eu prefiro esperar o relatório que vai sair dessa comissão, que vai analisar o impeachment, para ver quais são os elementos e os fatos efetivamente apresentados. Que seria o fato dela ter violado, de certa maneira, a lei orçamentária, com decretos não numerados, de 2,5 bilhões e tal. Muito bem, isso há quem ache que, digamos, a aprovação da redução da meta fiscal aprovada há 2 semanas pelo Congresso, que faz com que o governo possa ter até 120 bilhões de déficit esse ano, e, de certa maneira, isso neutralizaria, digamos, o que seria, digamos, a pedalada, porque havendo a aprovação pelo Congresso, aquilo que era irregular antes deixaria de ser. A senhora acredita que essa tese tem algum tipo de fundamento? Não, não acredito muito nessa tese, até porque essa é uma revisão para o próximo ano, né, da meta fiscal. Então, é evidente que foi uma mudança muito grande na meta fiscal, mas a gente está vivendo um momento de muita mudança na economia. Vê o que está acontecendo aqui no nosso estado, né, no estado do Rio de Janeiro. Fornecedores não recebem, servidores não recebem, o 13º salário, o governador já informou que só vai pagar parcelado no ano que vem, não tem data certa ainda. A situação da economia está muito difícil no Brasil inteiro, né? Não está fácil. E, deputada, em caso de vacância na presidência, quem seria o seu candidato ou candidata favorito para assumir? Não tem como fazer essa avaliação ainda, porque não se sabe quem são esses candidatos, né? Não se tem nomes apresentados ainda. É porque andando pelos corredores de Brasília a gente escuta uma coisa ou outra, né? Então já há pessoas se colocando. Há nomes colocados, mas, por exemplo, o deputado Leonardo Pisciani é um que coloca o seu nome à disposição, mas não tem unidade nem dentro da bancada do PMDB. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, defende o nome do seu fiel aliado André Moura, né? Mas que, sendo um nome referendado pelo Eduardo Cunha, não acredito que terá muito sucesso dentro da Câmara. A oposição, com certeza, vai lançar um nome também. O PT sabe que se lançar um nome do PT, perde, então vai ter que buscar dentro da base aliada. Isso está muito indefinido ainda. O senhor acha que faz sentido ter recesso ou não? Porque uma entrevista até do líder do PSDB dizia o seguinte: recesso com férias parlamentares, impeachment com férias parlamentares, são coisas que não se combinam. O impeachment é uma questão de uma gravidade que impõe um trabalho diuturno. Como é que a senhora vê a questão? Eu não vejo problema nenhum de se cancelar o recesso, né, para que essa votação aconteça, para que esse processo seja, enfim, votado. Agora, isso depende de uma autoconvocação que tem que ser aprovada pela Câmara e que tem que ser aprovada pelo Senado. Pelo que eu entendi, o presidente do Senado parece que não estaria muito disposto a encerrar, porque o processo ele primeiro acontece na Câmara, né? O rito do impeachment agora que ele foi acolhido, foi montada uma comissão especial para avaliar o impeachment. A presidente da República tem 10 sessões para apresentar a sua defesa. Depois disso, essa comissão ela tem que apresentar um relatório. Esse relatório é votado na comissão. O resultado desse relatório vai a plenário. Aí cada parlamentar precisa se posicionar. É um voto aberto, declarado no microfone, 1 a 1. E aí
por exemplo, se a Câmara decidir pelo impeachment, pelo prosseguimento do processo de impeachment, imediatamente a presidente ela é afastada e só então o processo segue para o Senado. Então, ela é afastada antes mesmo do processo ir para o Senado, caso a admissibilidade do impeachment siga. Né? E aí, foi o que aconteceu com o Collor. Quando isso aconteceu, ele renunciou. Né? Ela pode não renunciar, simplesmente tentar se defender no Senado, mas fica muito difícil depois que o vice-presidente assume a cadeira com o governo inteiro para montar, um governo inteiro para negociar, e ela afastada por cerca de 180 dias, né, e o Senado, enquanto isso, fazendo o julgamento, é uma situação bastante difícil. Então, como o processo no Senado ele acontece mais para frente, parece que o presidente do Senado não teria, nesse momento, uma vontade. A decisão do ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, de pedir exoneração, na sua avaliação, revela, digamos, a posição do vice-presidente Michel Temer, ou seja, estão querendo se afastar do governo agora, exatamente já se preparando para a eventualidade de voltar a assumir, então, o comando da nação. Como é que você vê esse tipo de comportamento dele? Que tipo de leitura você faz para essa decisão? Olha, o ministro Eliseu Padilha é uma pessoa por quem eu tenho muito respeito. Ele é uma pessoa muito ligada ao vice-presidente Michel Temer, né? Tem uma proximidade muito grande. Foi uma das indicações do vice-presidente no governo. Então, na medida que ele entrega o cargo, é evidente que isso é uma sinalização e um sintoma que o governo precisa avaliar. E as próprias declarações até agora do vice-presidente da República não foram muito na direção de defender a presidente da República. Aliás, a relação entre os dois já está abalada há muito tempo, porque nunca existiu uma relação de plena confiança desde o início desse segundo mandato. O vice-presidente da República foi colocado de escanteio no início. Depois, quando a presidente da República teve dificuldade de aprovar as medidas impopulares do chamado ajuste fiscal, o presidente foi convidado a assumir essa articulação política, assumiu, aprovou as medidas impopulares e logo depois o governo de novo colocou o vice-presidente no escanteio. Então, digamos, o Michel ficou um pouco sem função, né, nesse período. E parece que a solidariedade que ele já teve há muito tempo atrás não está existindo muito nesse momento. E em nível partidário, você aventou a possibilidade recentemente de sair do seu PR e ir para o PSDB. O que te fez se demover dessa ideia? Bom, duas coisas foram fundamentais nessa decisão. Primeiro, as dificuldades com o presidente regional do partido, Otávio Leite, uma pessoa que eu gosto muito, tenho, enfim, amizade, boa relação política, mas ele criou uma certa dificuldade para a minha entrada no partido, talvez temendo perder um pouco de espaço político, né? Mas não foi ele que te convidou? No interior do estado, não, essa articulação era nacional. Uhum. Então, você entrar num partido que o presidente no seu estado, né, não está com boa vontade, é difícil. E segundo, porque também a janela partidária não passou, né? Então, os deputados não poderiam trocar de partido sem janela. E com isso, a senhora abandona a ideia de ser candidata a prefeita do Rio de Janeiro? Olha, eu sempre quis disputar essa eleição para a Prefeitura do Rio. Eu acho que nós vamos ter uma eleição muito disputada no ano que vem. O PMDB com muitas dificuldades agora de definir quem será o nome, né, que vai disputar essas eleições. Apesar do prefeito Eduardo Paes insistir no nome do secretário Pedro Paulo, com essas acusações de agressões à ex-mulher, enfim, mentiras, ficou muito difícil que ele se sustente como candidato, embora os caciques do PMDB não afirmem isso claramente, já sabem que vão precisar encontrar um outro nome. O Romário, que até agora é o franco favorito nessa disputa, não sabe se vai disputar a eleição ou não. Esse clima todo tende a favorecer o Crivella, que saiu muito fortalecido da última eleição para o governo do Estado. O Marcelo Freixo vai ter dificuldades de repetir a votação, porque agora ele vai disputar o voto da esquerda mais tradicional com o Molon, que vem agora com uma cara nova, né, com o apoio da Rede, com o apoio da Marina Silva. Então, eu acho que a gente vai ter uma eleição bastante disputada e eu gostaria muito de participar desse processo. Eu acho que a nossa cidade merece muito mais. E não vai participar. Porém, essa é uma decisão difícil de tomar, né? Eu tô grávida. Está com quantos meses? Estou com 3 meses. 3 meses. A previsão do bebê é nascer em maio do ano que vem. Então,
A campanha começa em agosto, né? Vai estar muito em cima, o bebê ainda vai estar muito novinho. Então, eu ainda não consegui finalizar essa avaliação. Vai transferir para... Mas se eu tiver que adiar esse sonho também, vai ser por uma boa causa. Eu sempre quis ser mãe, estou muito feliz com essa notícia, né? E preocupada com o Zika vírus, né? Como quase todas as mamães aí, direto, com repelente, com tudo isso. Ok, vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.